Então, muitas vezes, o caos, ele precede o recomeço. O caos, ele precede um início novo. Se a tua vida tem sido afetada negativamente por problemas, situações difíceis, é porque Deus quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer começar algo novo. Deus quer que você rompa com o velho. E Deus quer que você comece algo novo. Amém ou não amém? É interessante que a maioria das pessoas bem-sucedidas nesse mundo tornaram-se bem-sucedidas a partir de um caos. A partir de uma experiência negativa, amarga, uma experiência ruim, dolorosa, de perda, de derrota, de fracasso. E no meio desse fracasso, dessa dor, dessa perda, dessa desordem, surgiu algo novo. Amém ou não amém? A maioria das pessoas bem-sucedidas são bem-sucedidas a partir de um caos. Quando a gente sofre uma perda, uma dor, um momento difícil, a gente para, a gente repensa, a gente procura soluções. É interessante como quantas pessoas, nesses últimos 2 anos, passaram a empreender, porque não havia emprego. Então elas passaram a empreender, a serem donas do seu próprio nariz financeiramente falando. Muitas pessoas tornaram-se empreendedoras, tornaram-se empresárias a partir do desemprego, a partir da desordem, a partir do caos. Amém ou não amém? E quase que diariamente nós estamos conhecendo histórias de pessoas que do caos, da perda, da desilusão, da frustração, do sofrimento, se reergueram e começaram do zero e partiram para uma novidade, para algo novo. Então, geralmente, o novo vem a partir do caos, a partir das dificuldades. Na minha vida, foi assim em algumas áreas, inclusive a financeira. Foi no meio da dificuldade financeira que eu dei início a um projeto que me abençoou financeiramente. Amém ou não amém? Então nós precisamos aprender e deixar Deus trabalhar no caos da nossa vida. Amém ou não amém? E trazer Deus para que Ele ponha ordem no caos da nossa vida. Então existem situações que não podem ser transformadas. O povo de Israel e de Judá especialmente não se tornariam fiéis ao Senhor, a menos que tivessem que começar do zero. Então o cativeiro, ele vem e traz uma cisão, uma separação entre o antes e o depois. A experiência era tão amarga que a partir dali eles se voltariam para o Senhor, como de fato fizeram. Como de fato aconteceu após o exílio da Babilônia. Avança aí. Então, exemplos na Bíblia. O dilúvio. Então Deus olha para a terra e vê que o homem tornou-se mau, de tal maneira que Deus precisa agora dar um boot. Deus precisa agora enviar o dilúvio, derramar o dilúvio, zerar a cultura humana, zerar a cultura de pecado do homem. E através de Noé, então, Deus reinicia a humanidade na expectativa de que o homem agora andasse na direção certa. Porque do jeito que estava, não dava, não era possível que o homem se voltasse para Deus. Então o dilúvio vem e faz uma cisão e divide entre o antes e o depois. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. A diferença é que para Sodoma não havia um projeto de recomeço. Mas Deus decide destruir e acabar com a cultura, porque a cultura de Sodoma e Gomorra era tão pervertida que Deus fala, vou acabar com essa cultura. E Deus destrói Sodoma e Gomorra com seus habitantes, para dar um fim àquela cultura perversa e pervertida dos sodomitas.
E assim também nós temos a escravidão no Egito, quando os descendentes de Abraão vão para o Egito, quando José ainda era governador, porque havia fome na terra, mas aquele faraó morre, assim como José também morre, e o faraó que se segue e os demais não honraram o que José fez pelo Egito, e eles começam a escravizar os descendentes de Abraão na terra do Egito. Mas é a partir daquela experiência de 400 anos, que na verdade foram 430 anos, que eles saem do Egito para dar forma a uma nação. Eles entram ali como um povo, eles entram ali como um grupo de pessoas, juntamente com Jacó, mas eles saem dali como uma nação, a nação que conquistaria a terra prometida. E a experiência do Egito era necessário para que eles tornassem unidos, para que eles fossem um único povo. Eles precisavam passar pelo Egito. É por isso que Deus fala com Abraão ainda, que Abraão seria pai, né, de multidões, e que a sua descendência ficaria 400 anos escravizadas. Deus já havia falado isso para Abraão, que a sua descendência, que ele nem tinha filho ainda, ficaria escravizada por 400 anos. Então Deus, ele usa e utiliza, às vezes, essas situações para dar um recomeço à nossa vida. Amém ou amém? É por isso que muitas pessoas só se convertem ao Senhor quando a sua vida chega no fundo do poço. Elas vão relutando, e através de uma experiência dolorosa, amarga, é que elas acabam se rendendo. Elas acabam buscando a Deus, e a sua vida é mudada. Pode avançar. Assim também a graça de Deus inaugura um novo tempo de relacionamento com Deus. Então, quando Jesus vem, quando Jesus nasce, quando Jesus morre, ali inaugura o tempo da graça, onde é feita uma cisão entre o passado e o agora. E Deus inaugura um novo período. Antes da graça, no tempo da lei, o servir a Deus era de maneira formal. Era cumprindo as formalidades da Torá. Era cumprindo as formalidades da lei. Agora, na graça, o relacionamento com Deus, ele é além da formalidade. O relacionamento com Deus agora é aberto. Nós podemos entrar no santíssimo lugar, no santo dos santos, no lugar da intimidade com Deus. Podemos nos relacionar com Deus em intimidade. Na lei, a relação com Deus era formal. Faça isso. E não importava como estava o coração. Agora, na graça, o relacionamento com Deus não depende da formalidade, depende do que está no nosso coração. Por isso, Deus escreve no nosso coração a sua lei e a sua vontade. Quem entendeu, diga amém. É um novo tempo. É um novo tempo de relacionamento com Deus. Então, Deus, ele faz essa incisão entre o Velho e o Novo Testamento, entre a velha e a nova aliança. Amém ou não amém? Então, o caos, geralmente ele precede algo novo, algo que vai começar, algo novo que Deus vai fazer, algo novo que vai acontecer. Pode avançar. O caos é caracterizado e definido pela desordem e confusão. Então o que é caos? O caos ele é definido dessa maneira. É onde há desordem e confusão. É o caos. É aquilo que não há um controle. É aquilo que não há uma organização. É aquilo onde nem nós nos entendemos. É tipo o quarto do filho adolescente. É mais ou menos isso, é o caos. Onde está não sei o quê? Não sei. Procura. Não é? E é mais ou menos isso. Não é? Então, mais ou menos isso é onde você não se acha, não se encontra, não encontra nada, não tem respostas, não tem soluções. É o caos. Onde você senta e fala, meu Deus, e agora? É o fim. É o fim. Como vai ser resolvido isso? Assim, é o caos. Ele é então caracterizado e definido pela desordem e pela confusão. Pode avançar.
Nas mitologias, o caos tem um significado de vazio. Aquilo que antecede o surgimento do universo. Nas mitologias, o caos, ele é inclusive o nome de um deus. É o nome de um deus, que gera Eros, que cria todas as coisas. Então, na própria mitologia especial a grega, o caos, ele é o vazio, o nada, o espaço onde não há nada. E eu quero trazer isso para a Bíblia, você vai entender. Então, nas mitologias, ele tem esse significado. Do nada, do vazio. Pode avançar. Pode ser entendido também como a falta de ordem, de controle ou governo sobre alguma situação. Então vamos lá, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Já percebeu que o caos da nossa vida, as dificuldades, os problemas, quando eles vêm, a gente perde o controle da situação, perde o controle das finanças. Se é na vida sentimental, no casamento, perde o controle das emoções. O que tem hoje de feminicídio, eu fico imaginando o que desculpa a expressão, o que um idiota, é claro, tem influência de demônios também, mas é ele que está fazendo. Não tem essa de, um demônio entrou em mim e fez. Não, quem faz é a pessoa. Que mata uma mulher, ou por ciúme, ou por seja lá o que for. É porque veio desordem, desgoverno, descontrole nas emoções. E tantos erros, sai um pouco do feminicídio, do matar, mas quantas coisas erradas hoje acontecem nos relacionamentos por uma desordem emocional, por falta de controle emocional. Inclusive, algumas mulheres que também são um pouco idiotas, que falam assim, não, já que ele me traiu, eu vou trair também, vou pagar com a mesma moeda. Não, ela vai apenas fazer aquilo que sempre quis fazer e demonstrar o caráter que tinha. Só estava esperando ele ir primeiro. Mas isso é uma desordem emocional. É uma desordem moral. Aliás, a nossa sociedade, ela tem sido um caos. Vivemos um caos social, um caos moral. Porque é um vazio. Ninguém se acerta. Cada um faz o que quer. As pessoas estão batendo cabeça umas com as outras. A gente não consegue olhar para uma sociedade que caminha para um horizonte. Uma sociedade que caminha e avança para algo bom. Não. Quando nós olhamos a nossa sociedade nos nossos dias, nós vemos pessoas que batem a cabeça, que se batem e não chegam a lugar nenhum. Porque há um caos moral. Existe uma ideologia que quer gerar o caos na sociedade, e eles sabem o que eu estou falando. Porque quando você gera o caos, como nós falamos, o caos precede uma coisa nova. Então, essas ideologias de esquerda, socialistas, comunistas, elas têm como tática implantar um caos. Primeiro você planta o caos na sociedade. O caos na família. Por isso que há tanto apoio nas questões sexuais, no homossexualismo, porque você destrói a família. Você derruba, você destrói a família. Destruindo a família, você já acertou o coração da sociedade, porque a família é a célula primeira, matre da sociedade. Então, desconstrói-se a família. E aí desconstrói-se a sociedade. E quando você começa a desconstruir valores, você deixa as pessoas vulneráveis. Porque uma sociedade organizada, então vamos lá, o caos pode ser entendido como falta de ordem, falta de controle, falta de governo. Então, quando você tem ideologias que ficam incentivando a desordem, a falta de controle, faz o que você quiser, não dê satisfação a ninguém tem nada a ver com a tua vida. Olha, todos são obrigados a aceitar o que eu faço, o que eu quero, o que eu penso, a minha ideologia. E eles querem ir desconstruindo valores milenares.
Valores que conservaram a espécie humana até os dias de hoje. Valores que conservaram a sociedade até os nossos dias. E eles querem desconstruir esses valores milenares para gerar um caos, onde ninguém se entende, onde tudo é relativizado, onde tudo torna-se relativo. E no relativismo não existe ordem, porque cada pessoa tem o seu próprio valor. Cada pessoa tem o seu próprio julgamento de valores. Cada pessoa julga de acordo com a sua própria cabeça. Se você achar que isso é errado, problema é teu. Eu acho que é certo e pronto. Se você achar que tem que ser assim, eu acho que tem que ser de outra maneira, o outro de outra maneira, o outro de outra maneira, e aí há uma desordem, um desgoverno, um descontrole. O nome disso é caos. Você está conseguindo enxergar os nossos dias? Estamos à beira de um caos, onde tudo é relativo. Tudo é relativo, com uma diferença. A ideologia de esquerda, ela, em nome de uma liberdade, ela quer ditar as regras. Ela quer valer-se de uma expressão chamada minoria. Minorias. E com essa expressãozinha, ela começa a ditar as ordens. Todos são livres para fazer aquilo que nós, de ideologia esquerda, achamos o que é certo. O que vocês acham que é certo não importa, porque vocês são opressores. Então, a esquerda que antes dizia, ora, né, os ricos oprimem os pobres. Agora não é mais os ricos que oprimem os pobres, porque já está mais do que provado, né, que o socialismo fracassou no mundo. Fracassou no mundo. Então agora o que eles fazem? Agora são os opressores, os conservadores, os que conservam valores milenares, os que conservam valores, né, de cultura judaico-cristã, são os opressores, antiquados, que querem nos impedir de sermos felizes, livres, leves, soltos, feito uma borboleta. Bom, mas é uma outra história. Então, isso gera o caos social. Libera droga, libera aborto, libera não sei o que, cada um faz o que quer. E cada um é responsável pelos seus atos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Todos nós precisamos ser tutelados. Todos nós precisamos de liderança. Todos nós precisamos de regras. Todos nós precisamos de ordem. Porque se não houver ordem, o ser humano se perde. E foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foi o que aconteceu com o mundo pré-dilúvio. Onde não há ordem, não há controle, onde há desgoverno, a sociedade não se sustenta, não se mantém. Mas aí essas ideologias querem implantar a desordem, o caos, porque eles dizem que tem a solução. E é óbvio que não tem. Estão enganando ou tentando enganar os mais bobos, especialmente os mais jovens, os adolescentes, os inexperientes. E tem conseguido algum resultado nisso. Mas a igreja, ela está aqui para lutar até o fim. Amém ou amém? E vamos lutar. Então, isso é o caos. Pode avançar.